Fala, meu querido, fala, minha querida. Pois é, sabendo que você quer conversar ainda mais sobre o esporte, né? 24 horas por dia, 365 dias por ano, toda hora e todo instante, nós disponibilizamos o WhatsApp Eu Pratico Esporte TV. Para isso, siga lá no nosso Instagram, @Eu Pratico Esporte. Confira nos destaques dos nossos stories o link para entrar no nosso WhatsApp. Beleza? Combinado? Vem-se embora praticar esporte com a gente. Pratique esporte com qualidade e vista a nossa camisa. Claro! Bom dia, boa tarde ou boa noite, torcida rubro-negra, dependendo de que horário você está assistindo. Eu me chamo Kelvin Johnson, sou analista tático e analista de desempenho e estou aqui mais uma vez no quadro Tático Leão para falar para vocês um pouco sobre algumas situações que a gente identificou no último empate do Sport fora de casa contra o Botafogo de São Paulo. Para começarmos a falar um pouco sobre o que a gente teve nessa partida do Sport contra o Botafogo de São Paulo no último final de semana, que resultou em 1-1, a gente vai começar falando sobre o posicionamento de alguns jogadores. Nós tivemos muitas novidades nessa partida, principalmente na escalação inicial. Então tivemos o Denis, o Alisson Cassiano, o Roberto Rosales, o Filipinho retornando à posição, a estreia do Peglow como titular, a entrada do Felipe também como titular, e aí a gente teve algumas dúvidas de como funcionaria o Sport com relação a essa nova escalação, a essa nova posição inicial. Então, já partindo aqui, uma das primeiras dúvidas que a gente teve quando viu a escalação inicial foi por onde o Sport vai preferir atacar. Quem nos acompanha aqui na Eu Pratico Esporte TV e já viu as nossas transmissões e o quadro Leão Tático aqui, a gente sabe muito bem que o Sport costuma atacar em um posicionamento de 3-2-5, onde a gente tem aqui, geralmente, o ponta, a gente tem o Wagner Love, o Jorginho, no caso aqui era o Luciano Juba, agora o Peglow, o Filipinho ou o Igor Cariús, e geralmente a gente tem os nossos volantes ocupando essa faixa central do campo, enquanto que os nossos zagueiros e o lateral direito, ele fica desenhado dessa maneira. No lugar do Roberto Rosales, a gente teria aqui o Everton ou o Eduardo. Sendo assim, a gente ficou na dúvida, poxa, como que vai se comportar esse desenho do Sport durante essa partida? Será que essa linha de 5 vai ser ocupada pelo Roberto Rosales aqui e o Filipinho vai segurar um pouquinho mais? Ou a gente vai ter aqui, de repente, o Roberto Rosales, com toda a sua experiência internacional, ocupando essa linha de 3 jogadores na defesa e deixando o Filipinho mais à vontade, atuando no ataque, como ele e o Cariús costumavam ou costumam fazer. Então, essa foi a primeira dúvida que a gente teve e, de fato, o desenho tático que nós tivemos foi esse. O Roberto Rosales, ele segurou um pouco mais para ajudar o Alisson Cassiano e o Sabino a construir vindo de trás, e o Filipinho ajudou aqui o Peglow, fazendo uma dobrazinha aqui com o Peglow no ataque, para compor essa linha de 5 e fazer com que o Sport pudesse ter mais volume, superioridade numérica no ataque. O grande ponto é que, infelizmente, a gente não teve um Sport construindo com bola no chão. A gente teve aqui muitos lançamentos. A gente teve muito lançamento em diagonal aqui, tanto do Denis para o Labandeira, como do Denis ou do Sabino, aqui nesse setor do campo, para que o Wagner Love pudesse disputar a bola com os volantes, fazendo com que essa bola chegasse aqui no Jorginho ou no Labandeira. E isso acabou não funcionando muito bem. Mas foi dessa forma que o Sport construiu as suas jogadas, sobretudo no primeiro tempo da partida contra o Botafogo de São Paulo.
No segundo tempo da partida entre Botafogo e Sport, no último final de semana, a gente viu que depois do primeiro gol, o Sport até melhorou um pouco com relação às suas opções de criações de jogadas ofensivas. Mas, ainda assim, não foi suficiente para que o Sport conseguisse chegar ali ao segundo gol e a conquistar os 3 pontos. E por que isso não deu certo? A partir do momento em que o Sport fez o seu primeiro gol, o gol de empate, e viu que a jogada foi uma jogada vinda pelo corredor central, né, que é nesse setor aqui que aconteceu a jogada do primeiro gol, basicamente, nesse setor aqui do campo, o que acontece? A gente teve, né, a jogada aqui do Wagner Love, que acabou encontrando aqui o Jorginho livre para poder receber nesse setor do campo, e a partir daquele momento o Sport começou a ser um pouco mais tranquilo com relação às jogadas de ataque. Porém, o Sport não soube aproveitar uma das principais vulnerabilidades do Botafogo, que era o desajuste na sua linha defensiva. Quem assistiu a partida e nos acompanhou aqui no Pratico Sport TV, ou pela Dali, ou até mesmo pela transmissão do nosso React, a gente comentava que o Botafogo ele defendia em 2 linhas de 4 com 2 jogadores à frente. Só que a gente tinha um desajuste muito evidente da segunda linha de defesa, que é essa linha aqui do Botafogo de São Paulo. Essa segunda linha de defesa do Botafogo estava extremamente desajustada. Dessa forma aqui, seria a forma que a gente estaria vendo, né, de fato, como que o time deveria se comportar no momento em que ele estaria se defendendo com 2 linhas. Mas não foi isso que a gente viu. O que a gente via do Botafogo de São Paulo era um desenho mais parecido com esse aqui, ó. Era um desenho onde a gente tinha a linha bem desajustada, com jogadores ocupando alguns espaços e deixando outros. E o Sport não conseguiu se aproveitar desses momentos de desajustes das linhas. Em muitos momentos, a gente teve tanto o Wagner Love como o Filipinho, muitas vezes até o Felipe ou o Ronaldo, com possibilidades de avançar as suas linhas, avançar um pouco mais com a bola dentro desses espaços, tanto no entrelinhas como nesse desajuste da linha, para proporcionar uma tabela, um passe em profundidade, tanto por cima como pelo chão também. E esse desajuste da linha poderia ter sido o grande trunfo do Sport nessa partida, mas o Sport não soube aproveitar esse desajuste da linha do Botafogo, e por conta disso, acabava que criava, fazia com que essa bola passasse pelo Ronaldo, pelo Love, pelo Jorginho aqui muitas vezes, no Filipinho, no Peglo, ou até mesmo nos jogadores que entraram no segundo tempo, mas faltou um passe que viesse, por exemplo, do Jorginho nas costas da última linha para esse setor, ou até mesmo uma tabela como a gente teve, uma situação aqui do Labandeira receber a bola nesse setor aqui, o Jorginho estava no corredor oposto, o Love estava do lado dele, tínhamos o Peglo também, e o Labandeira deu um chute que acabou indo para fora. Então, esse desajuste da linha defensiva do Botafogo era a grande oportunidade que o Sport tinha de tentar encontrar o caminho da virada na partida, mas ele não soube aproveitar muito bem, e por conta disso a gente acabou vendo um Sport que parecia sem objetividade, sem gana para tentar ganhar a partida, porque ele não sabia, não soube identificar, né, esses setores de vulnerabilidade que o Botafogo de São Paulo estava oferecendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro que nos acompanha aqui na Eu Pratico Sport TV. Eu me chamo Kelvin Johnson, sou analista tático e analista de desempenho. Estou aqui para a gente falar um pouco sobre algumas observações técnico-táticas aqui no nosso quadro Tático Leão para vocês, com relação ao que aconteceu na última partida do Sport contra o Botafogo de São Paulo, em que o Sport acabou empatando fora de casa em 1-1.